O filme Não Olhe para Cima foi classificado e divulgado como uma comédia, mas toda aquela situação apresentada ali de forma caricatural, escrachada, não teve graça nenhuma. Você não ri ao longo do filme. Só se você entender que uma catástrofe de um cometa destruindo um planeta vai ser engraçado, ou seja, portanto, uma tragicomédia. Mas se você assistiu o filme, você provavelmente também não riu ao longo de todo o filme, porque não tem graça. Na verdade, você tem ali uma ficção distópica, e ficções distópicas já apareceram em Hollywood, como no passado em Independence Day, que muita gente foi assistir, inclusive eu, para ver a Casa Branca explodindo, né? Já que a gente não ganha dos Estados Unidos, portanto, pelo menos ter o prazer de ver essa explosão no cinema, eu e muitos outros fomos ver para isso. E também a Guerra dos Mundos, também ali você tem invasão de ETs, tanto num como no outro. Só que nesse caso aqui, a ficção distópica é um cometa que vai atingir o planeta. Isso também não é novidade, né? Porque lá em 98 foi feito o filme onde um asteroide ia também colidir com a Terra, né? O Armagedon. Então, essa temática nem nova é. Agora, uma das coisas que aparece ali no filme, que é debatido ali, e acabou tendo uma certa repercussão, é a ideia da verdade, né? Como que a ciência trata da verdade, divulga a verdade, e a verdade choca, né? E a verdade não atinge a grande maioria da população, e se atingir e for catastrófica, isso provoca pânico, né? Então, o que acontece? Ali, quando os cientistas tentam divulgar a verdade, ou seja, portanto, a possibilidade não, o real choque que aconteceria depois de meses na Terra com o cometa, primeiro, você vai ter, de um lado, a negação, tanto é que no primeiro encontro que eles têm lá com a presidente dos Estados Unidos, ela própria diz, né, essa ideia de fim do mundo já me apresentam em várias reuniões que eu já estou aqui na Casa Branca, né, seja na forma de bombas, de fome, de praga, de guerra, né, tanto é que depois ela ia ver aí outros cientistas para ver se confirmavam aí a catástrofe, né? Então, de um lado, você tem, em primeiro lugar, a negação e depois, em seguida, depois que realmente percebe-se que vai acontecer mesmo o choque, né? Você tem as outras verdades científicas, né? Ou seja, a ideia de que, bom, uma vez que existe de fato esse cometa vindo, de um lado, vamos explodi-lo, né? Mas em seguida, depois tem outras verdades no sentido de que, não vamos explodir de cara, vamos explorar, né? Vamos mandar drones, explorar os minerais desse cometa para depois eliminá-lo ou desviá-lo, né? Então, claro, diante dessas temáticas aí da discussão da verdade, né? Você tem, junto com isso, a própria ideia da relação entre a ciência e a política. E vejam, no caso do filme, uma vez que dali 10 meses ocorreria a colisão, o que foi feito? Não, primeiro tem uma eleição aí daqui a 3 meses, vamos resolver isso primeiro, para depois deixar essa questão da ciência para depois da eleição. Coisa que, obviamente, os cientistas não entendiam, porque também essa é uma das características da própria ciência hoje em dia, né? Uma verdadeira dissociação entre a ciência e a política. Não é à toa, né, que o próprio Max Weber escreveu lá o livro Ciência e Política, Duas Vocações. E é a cara do século XX isso, né? E faz sucesso. Por quê? Porque os cientistas de nada entendem ou pouco entendem de política. Tanto é que, pode perceber, primeiro que eles têm uma grande dificuldade em estabelecer comunicação com a população e as pessoas que não são diretamente ligadas àquele ramo da ciência, né? Isso você já tinha visto ali no filme O Jogo da Imitação, que é um filme verídico, né? Onde o Alan Turing ele era responsável por decodificar os códigos nazistas, e quando ele ia se comunicar com os militares, com os políticos, ele tinha uma dificuldade muito grande, né? Porque não consegue sair daquela caixinha da ciência. Mas mais do que isso, se você olhar aqui no Brasil, aqueles que ainda conseguem fazer divulgação científica, vamos pegar aqui os famosos da internet, né?
Átila Yamarino ou Pirula, né, que fazem divulgação científica, quando você vê o Átila falando de microbiologia ou Pirula falando de dinossauros, é impressionante, você fica abismado com o conhecimento deles, né? Mas aí quando cai para a política é uma lástima, são dois liberais. Aliás, não é à toa que o Átila é chamado também para aparecer na TV, né? Como as posições políticas dele não comprometem, portanto, pode aparecer aí. Bom, mas de qualquer maneira, voltando aí ao filme, né? Então, você tem de um lado, primeiro vamos resolver a eleição, depois a gente resolve aí o problema desse cometa que está vindo, né? E aí, conforme ele está se aproximando, a discussão entre exploração e explosão, e, portanto, a ideia de explorar os minérios que tem aí esse cometa, né? Ou seja, portanto, pensando, portanto, na riqueza, né? O bilionário ficar mais bilionário ainda, né? E também, obviamente, quando você tem aí a ciência tentando se comunicar e os órgãos do poder também querendo manter as coisas sob seu controle, é o que você vê aí, inclusive no filme, né? O afastamento de cientistas, né? Quando se opta por explorar o cometa, seus minérios, né? Então você vai afastar todos os cientistas que estão ligados a outra ideia. E a gente não é novidade, né? Isso também. Vejam que aqui no Brasil, né? Quando o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, divulgou as queimadas lá da região amazônica, que o Bolsonaro ficou fulo da vida, né? Ficou bravo. O que acontece? Na sequência, simplesmente esse diretor do INPE foi exonerado. O bilionário que aparece no filme é uma espécie de genérico de Steve Jobs, né? Ou seja, é aquele que todo novo aparelho da sua empresa, todo lançamento de um novo aparelho tem que ter um espetáculo, né, com público, com gente batendo palma. Tanto é que no filme mostra lá as 3 crianças, só que são crianças que não podem ter movimentos bruscos, não podem olhar diretamente para o bilionário, ou seja, são crianças robotizadas, que apresentam, portanto, que um celular novo, onde toda a felicidade do indivíduo está ali no aparelho celular, né? Onde, se você sentir algum medo, ali já é medido sua pressão arterial, já se sugere vídeos para você ficar mais calmo, né? Se indica terapeutas perto aí da sua casa. Então, a ideia de que tudo se restringe à tecnologia. A felicidade está dentro, portanto, do universo tecnológico. Fora do universo tecnológico não existe felicidade, né? Então é isso, inclusive, que o bilionário põe através da sua empresa. E claro, não é à toa que, à medida que esse cometa está chegando e precisa desses minerais que são imprescindíveis, a ideia é de minerá-los. E vejam, o cara já é bilionário e quer ficar mais bilionário. Por quê? Porque poder atrai poder, riqueza atrai riqueza. E chega um momento em que a riqueza faz com que o indivíduo vá para o poder ou aumente já o seu poder, né? Esse vá para o poder significa vá para as instâncias de decisão, porque no caso ali nem precisou, ou seja, ele tem a responsabilidade de decidir as coisas pelo Estado, e mesmo não sendo um estadista. Então você vai ter nos países afora, tanto aqueles que vão, bilionários, que vão para a política, como o próprio caso do Trump nos Estados Unidos, do Dória aqui no Brasil, por sinal, os dois que apresentaram o Aprendiz, né, seja o original, seja o outro aqui. Você teve o caso de Antônio Emílio de Moraes, no Brasil, que tentou ser candidato a governador, só que não foi eleito, né? Mas você teve o empresário José Alencar, que foi vice-presidente. Então, a ideia de que eles se veem como as melhores respostas para a sociedade. E nesse sentido, aqueles que estão falando por aí, né? O pessoal da direita, não, olha, só deu errado no filme porque o Estado só atrapalha. Ao contrário, não entenderam nada. Quem se apropriou e se apropria sempre do Estado são as grandes corporações. Elas que usam do Estado
para fazer os seus grandes negócios, né? Sempre foi assim, ou seja, aqueles que acham, né, que o Estado diminui com essas políticas neoliberais, é o contrário, ou seja, o Estado tem que ser forte exatamente para impor essas medidas neoliberais, né? E é assim que, inclusive, acontece no próprio neoliberalismo capitalista. Esse filme teve uma explosão de visualizações no Brasil. Tanto é que ele foi lançado na véspera de Natal e muitas, assim, milhares de pessoas já o assistiram. Porque muita gente acabou querendo associá-lo à questão da Covid-19. Bom, em primeiro lugar, que esse filme foi feito, né? O diretor e o roteirista fez isso exatamente antes da Covid-19 pelo mundo. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com outra. É claro que, à medida que você tem a ideia de negacionismo presente aqui no Brasil, isso torna-se, essa associação acaba ocorrendo, né? Lembre-se que quando começou a Covid-19 no Brasil, muita gente começou a tomar água tônica porque achava que o quinino ia resolver a situação. Depois veio a cloroquina, ivermectina, azitromicina, né? E quando o Brasil atingiu 50 mil pessoas mortas, o que diziam os negacionistas? Olha, é exagero, não tem tudo isso. Aí depois, quando atingiu 100 mil, olha, será que você conhece alguém que morreu? Aliás, entre 50 e 100 mil ainda se dizia isso, né? Por acaso você conhece alguém que morreu? Ah, se você conhecesse uma... Não, mas você deve conhecer uma ou duas apenas, né? E o que é isso? O que é 100 mil? 100 mil diante de 210 milhões é pouca gente. Então, o negacionismo foi muito presente. Então, não é à toa, né, que acaba se associando esse filme aí, onde aparece o negacionismo científico e o confronto de concepções científicas, né? Porque, na verdade, quando você tem, portanto, a ideia de explorar o asteroide, portanto, tem uma outra concepção de como você vai conduzir a ciência, né? Portanto, é uma verdade científica versus outra, entre aspas, verdade científica, né? Assim como aqui, né? Você tem médicos, você tem até cientistas que até hoje ainda defendem a cloroquina, né? E mais do que isso, gente, é inegável e também pensar o seguinte, que em plena situação de Covid-19 pelo mundo, em 2021, você vê ali o Elon Musk, da Tesla, e o Jeff Bezos, da Amazon, simplesmente fazendo as suas viagens espaciais, né? Coisa que o bilionário do filme também tinha lá essa carta na manga, né? Se desse tudo errado, eu tenho aqui uma nave espacial para me mandar, né? É interessante que, se você olhar essa ideia de distopia, né, dos bilionários que simplesmente já colocam a Terra como algo que tem que ser ultrapassado. Inclusive, quando o Bezos voltou da sua viagem espacial, dizia que o Brasil que tem que ter exploração para buscar novos lugares para morar no universo, né? Lembre-se que quando foi feito o filme lá, o Blade Runner, né? O cenário ali é um cenário também de catastrófico, né? Os bilionários já não moram mais no planeta, né? Já foram para fora, né? Tanto é que o planeta vive em chuva, né? Portanto, uma catástrofe com chuva, né? Sendo que o que mostra aí pelo futuro nosso é o catástrofe com muita seca, né? Mas seca e deserto. Mas, e lembre-se também que no Blade Runner, o bilionário que construiu os replicantes, ele mora, portanto, em arranha-céus. Um arranha-céu, assim, lá muito, muito alto mesmo, que destoa da própria cidade, né? E é interessante observar que hoje em dia você tem essa proliferação de arranha-céus entre os bilionários, né? Seja em Dubai, Xangai, Doha, Nova York, né? E, ao mesmo tempo, pensar que, em plena situação de Covid-19, o setor que ficou a todo vapor foi a construção civil. Porque o que se dizia, né? Não, na Covid-19, em 2020, 2021, quem vai trabalhar? Setores prioritários. Portanto, vai trabalhar hospitais, pessoal da alimentação, transporte, que também é prioritário, mas o setor de construção civil trabalhou sem parar e, por sinal, foi um dos que mais matou. Bom,
De qualquer maneira, é um filme cheio de clichês, né? Portanto, a espetacularização em termos do anúncio, do combate, arrecadação de dinheiro, né? Fogos de artifício lá quando falam que vão mandar o míssil contra o cometa, né? E no final toda aquela moral cristã, né? A moça que buscava lá, através da pesquisa, o seu PhD, acaba ficando lá com um imbecil evangélico, e o próprio cientista, né? Que já tinha sido corneado no passado, agora corneou a esposa e agora é perdoado, né? Como se bala trocada não dói. E aí, no final das contas, todo mundo rezando junto. É bem Hollywood mesmo, né? Ou seja, você transforma a ciência numa apoteose religiosa, né? De qualquer maneira, se você ainda não assistiu, assista. Eu já assisti, vou assistir de novo? Não, né? Ou seja, foi muito escracho, foi muito clichê, portanto, deu o que deu, ok? Não foi nem novidade. Então é isso, pessoal. Eu quero saber se você já assistiu. Coloque aqui embaixo o seu comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo.